Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quantos estão felizes, diga graças a Deus. Você que pode, localize o texto, por favor. Lucas capítulo de número 15, verso de número 20. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá rapidinho. Lucas capítulo de número 15, verso de número 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe aos pescoços, e o beijou. Amém? Levante a sua mão para o alto, repita comigo: Senhor, fala o que eu preciso, e não o que eu quero. Fala: Senhor, os meus ouvidos estão abertos para ouvir a tua palavra. Diga: meu Deus, não me deixe ir para minha casa da mesma forma a qual eu cheguei. O primeiro que se assentar, o milagre chega primeiro nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, redobre a sua atenção, por favor, redobre a sua atenção. Me empreste a sua mente no tempo que eu tenho aqui. Me empreste a sua mente por 30 minutos. E nós vamos para casa alegres e contentes, amém? O Evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos e o mais longo livro do Novo Testamento. E para você ter a ideia, são 24 capítulos, 1151 versículos. Isso faz que Lucas seja um dos livros mais longos do Novo Testamento. É o evangelho mais completo, pois trata da infância, da juventude, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. O que acontece em Lucas? Ele percorre as páginas do Evangelho. Percorrer as páginas do Evangelho de Lucas é assentar-se aos pés de Jesus e aprender com o mestre dos mestres. Lucas mostra Jesus como homem perfeito. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi extraordinária, sua morte foi um sacrifício. Sua ressurreição foi um brado de triunfo. Sua ascensão foi a evidência pública da sua obra completa. Olha aqui, Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, mostra o cuidado de Jesus com as pessoas marginalizadas. Aqueles que eram considerados escória da sociedade, repudiadas pelas pessoas moralistas e odiadas pelos arrogantes fariseus. Outro sim, da gente relatar nessa introdução, a evidência, o caráter universal da salvação. A salvação endereçada não apenas aos judeus, mas também, sobretudo, aos gentios. Não apenas aos religiosos, mas também aqueles que eram esquecidos por eles. Então Lucas, ele não quer só alcançar os gentios, ele quer alcançar aqueles que a sociedade esqueceu. Lucas, o evangelho das parábolas, abre diante dos filhos do reino o mapa das riquezas eternas. Só que em Lucas encontramos a linguagem grega mais refinada do Novo Testamento. Lucas é o melhor dos relatos que temos sobre a vida de Jesus Cristo registrado nas Escrituras. O escritor vai dizer e acrescenta que o Evangelho de Lucas tem sido chamado de o mais belo livro do mundo. E é justamente como com Atos dos Apóstolos é considerado o mais ambicioso empreendimento literário da igreja na antiguidade. Olha aqui, para você entender essa introdução, Mateus apresenta Jesus como rei,
Marcos apresenta ele como servo, Lucas apresenta ele como o homem perfeito, e João apresenta ele como filho de Deus. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Lucas e os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele direciona esse livro a um homem chamado Teófilo. Muito provavelmente Teófilo, cujo significado é amigo de Deus, era um grego de alta posição social, ou mesmo um romano convertido a Cristo, que estava sendo instruído na verdade, uma vez que o termo traduzido por instruído em Lucas capítulo de número 1 vem do mesmo termo grego catecúmeno, e está em Gálatas capítulo de número 6, verso de número 6. Para a gente ganhar tempo, no capítulo 14 do livro de Lucas, no evangelho a qual Lucas está relatando, se relata evidentemente nos quais Jesus curou ao sábado. Jesus curou ao No evangelho de Lucas nós vimos a cura da sogra de Pedro, capítulo de número 4, verso do número 38, e da mulher que fazia 18 anos que andavam encurvada. João acrescenta a história da cura do paralítico na fonte de Betesda, João capítulo de número 5, verso 9, e do homem que tinha nascido cego, João capítulo de número 9, verso de número 14. Qualquer um pensaria que tais atos teriam levado todos a amá-los a Jesus, porque, olha aqui, qualquer um pensaria que Jesus realizando milagres no sábado, qualquer um pensaria que Jesus atuando no sábado, isso facilitaria alguém a amar a Jesus. Só que se a gente for ler o texto, é muito simples. Aleluia. Os fariseus, os escribas, estão contra Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus poderia realizar milagres aos sábados. Não é impossível que nesta ocasião os fariseus pusessem o homem hidrópico na casa para ver o que Jesus faria. Estavam ali espreitando Jesus. A palavra espreitar aqui significa espionar a Jesus. Vamos lá para você entender. No sábado não é à toa que os fariseus colocou um homem enfermo só para ver qual seria a atitude de Jesus. E a palavra aqui no seu significado é alguém que está espionando o que Jesus faria. Se eu tivesse tempo, a gente se deleitaria no livro de Daniel, capítulo de número 6, quando Daniel está orando para Jerusalém e os 12 prefeitos estão tentando achar causa em Daniel para acusar ele e a Dário. E é assim que a gente entende. Com Jesus não foi diferente. Sempre tem alguém, jovens, olhando para a gente, tentando achar alguma brecha na gente. Sempre tem alguém, jovens, olhando para a gente, tentando achar alguma brecha na gente. Sempre tem alguém, mulher de Deus, olhando para a gente, tentando achar alguma brecha em mim e em você. Só que nessa noite Deus está liberando a primeira palavra para quem crê. Nessa noite eu e você vamos fechar todas as brechas. Olha aqui, embora o texto não deixe claro o convite a Jesus para comer na casa de um dos principais fariseus, pois Jesus jamais entrou na casa de alguém sem ser convidado. Vamos lá. Jesus nunca vai entrar na sua casa sem que você abra a porta para ele entrar. Me prova, Apocalipse capítulo de número 3, verso número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e
dois, glória a Deus. Se alguém ouvir Jesus bater na porta e deixar ele entrar, eu entrarei e cearei contigo. A primeira pergunta nessa noite para quem crê é: e aí? Vai abrir a porta para Jesus hoje? Ou vai deixar a porta fechada? Calabarauância. E aí? Vai abrir a porta para Jesus hoje? Ou vai deixar a porta fechada? Embora Jesus tenha ao longo desse evangelho confrontado a espiritualidade adoecida dos fariseus, Jesus amava-os e não perdia a oportunidade para ministrar uma palavra ao seu coração. Olha aqui. Embora os fariseus tentassem de tudo para derrubar Jesus, ele não perdia uma oportunidade de falar do amor de Cristo para eles. Depois de curar o enfermo, Jesus ainda confronta. E qual é o confronto? Qual de vós, se o filho ou um boi cair no poço num dia de sábado, não irá tirar logo em seguida? Ora, se a lei permite socorrer um boi que caiu no buraco, porque a lei proibirá socorrer um homem que é imagem, semelhança de Jesus Cristo? O que vale mais? Vale mais o homem ou um animal caído no buraco? E o que acontece? Os fariseus não conseguem responder. Os acusadores estavam calados. Só que tem um porém: quem está acusando está calado. Só que quem estava enfermo está curado. Quem está apontando está calado, porque não tem resposta. Fariseu é assim. Fariseu, quando o negócio aperta, ele fica sem fala. Oh, Jesus. Só que o enfermo está curado. Mas e aí, Silas? A causa continua. Deixa eu aplicar isso aqui. Para o fariseu, a nossa melhor atitude é continuar fazendo enquanto eles falam. Você está aqui, irmão? Para o fariseu, para a gente afrontar fariseu, para eles, a nossa melhor atitude é o que? A gente continuar fazendo enquanto o fariseu está falando. No capítulo 14, há uma parábola que mostra que a humildade é o que antecede a honra, mas a soberba é a plataforma da vergonha. O que Jesus está proibindo é a motivação egoísta de só oferecer banquete para aquelas pessoas que podem te devolver de novo. Só dá para receber, só dá para fazer se eu tiver alguma coisa em troca. Não vai dar para dar glória mesmo. Só dá para me ir servir se o pastor me der alguma coisa em troca de novo. Eu só vou fazer se no final tiver algum resultado que vai me beneficiar. Alabai de quemenância. Jesus ensina que devemos honrar aqueles que não podem nos retribuir. Sim, para nós tem gente que nos tempos que nós estamos vivendo está fazendo as coisas só pelo resultado que alguma coisa pode te dar. Mas eu vim te dizer nessa noite, a obra com Deus não funciona assim não.
Aqui a gente faz e faz por amor. Eu estou esquentando, gente. Não vai terminar assim, não se preocupa. Aqui a gente faz e faz por amor. Aqui não tem essa, vai ter alguma coisa em troca, não. Aqui a gente serve, mas serve com amor. Até porque dar é melhor do que receber. Diga para alguém: dar é melhor que receber, irmão. Ele fala acerca do sal. O sal é bom, pois impede a decomposição de alguns alimentos. O sal é tão bom que ele dá sabor aonde não tem sabor. A presença da igreja no mundo é como sal. A única finalidade do sal é salgar. Se ele perde a sua salinidade, não serve para mais nada. Se o sal perde a sua salinidade, ele não serve mais para alimento, ele não serve mais para adubo, não serve nem mesmo para o monturo. O Isber alerta: quando o discípulo perde o seu caráter cristão, torna-se imprestável e envergonha o nome de Cristo. Olha aqui, na Palestina, o sal tinha 3 usos característicos. Ele era usado para preservar. O sal é um dos primeiros elementos utilizados para conservação. Os gregos estavam acostumados a dizer que o sal podia pôr uma alma nova nas coisas mortas. Olha o poder que o sal tem, jovens. O sal, minha pastora, tem poder de dar vida onde estava morto. Oh Jesus, me ajuda. Jesus. O sal se utilizava para amadurecer. O sal era utilizado como abono. Era usado para fazer mais fácil o crescimento das plantas boas. Aí vem Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13, no uso da linguagem figurativa. E o que ele diz? Jovens, vós sois o sal. Só o lado de cá está crendo, né? Deixa eu liberar para cá. A palavra é simples, mas é edificadora. Vós sois o sal da terra e a luz do... Diga para alguém, pega na mão de alguém, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Diga para alguém: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, é você, e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jovens, aonde vocês passarem, aonde vocês forem, vocês serão sal. Até porque aonde não tem sal, na matéria alguém, aonde não tem sal, não tem vida. Eu estou sentindo Jesus aqui, gente. Aonde não tem sal, meu amigo pastor Carlos Gomes, não tem vida. Aonde o sal não passa, a morte espiritual. Me prova na Bíblia, deixa eu te provar. 2 Reis, capítulo de número 2, verso 19. E os homens na cidade disseram a Eliseu: eis que a habitação é até boa, a terra, Eliseu,
Eliseu, que a gente pisa é uma terra boa, só que tem um porém, Eliseu: as águas são más, são estéril e são amargas. Aí Eliseu vem no texto dizendo: manda pegar uma botija nova e coloca sal dentro da botija. Lá para o ânsia, e aí Eliseu coloca sal na botija e joga na fonte, porque aonde o sal passar vai ter vida. Levante as duas mãos na altura do teu milagre. Levante. Eita Jesus, me dá retorno aqui, pastor. Levante as duas mãos, porque Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém: hoje você sai dessa casa com uma botija cheia de sal. Aonde tem sal tem vida. Aonde tem sal tem vida. Aonde tem sal tem vida. Na tua casa não haverá morte, porque você é sal. Lá para o ânsias, lá para o itzi kamanachanda, lá para o itzi é vargue, é província. Eu estou pregando para alguém que a partir de hoje não será tratada mais como qualquer coisa. Você é sal, jovens. Aonde vocês pisarem tem que ter vida. Eu estou na escola, eu estou na faculdade, eu estou no trabalho. Lá você é sal. Lá você é diferente. Arrepiou, gente. Eu estou pregando para jovens que até vivem na Babilônia, mas a Babilônia não vai nos corromper. Alguém tem glória para dar? Alguém tem aleluia para dar? É para o Itzi. Eu estou sentindo Jesus nessa casa. Silas prega para uma geração que até Nabucodonosor está na presidência, mas eles são que nem Daniel. Bate na mão de alguém, diga: você não vai se corromper. Sobe, 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 sobe o nível da Torá. Aonde eu for, aonde eu andar, eu sou diferente. Aonde eu é difícil, é diferente, não é, jovens? É difícil ser diferente da sociedade. Você viu na semana passada, eles lá fora se preparam um ano para pular 4 dias diretos. E a gente sai na rua, a gente vê aquelas jovens bonitas, homem bonito, jovens bonitas, com uma roupa curta. Você acha mesmo que eles estão felizes? Você acha mesmo que eles pularam 4 dias de carnaval e hoje estão alegres? Não, alegria mesmo é 5 horas da tarde você começar a fazer a maquiagem, a colocar o salto no pé, a colocar o sapato e dizer: eu vou para a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus. Não é fácil ser diferente, só que tem um porém. Lá fora eles não têm nada, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro a gente tem, a gente tem.
Eu estou pregando para alguém nessa noite. Às vezes, para nossos jovens, o maior ataque não é na carne, o maior ataque é na mente. Dalila até tinha acesso ao cabelo de Sansão, mas na verdade não. Ela tinha acesso à mente dele. E quando a nossa mente está fraca, tudo nos derruba. Você sabe como eu, se o nosso psicológico não tiver bom, tudo nos derruba, tudo nos abate. Só que Deus me trouxe para dizer para alguém nessa noite: está descendo o capacete. Alaparauácia. Eita, Jesus, me guarda. Está descendo o capacete na cabeça de crente essa noite, porque o inimigo viu o teu pensamento. Ele sabe aonde é a tua fraqueza, mas maior não é aquele que faz, maior é aquele que desce. E Jesus, é mistério. Pastor Jonas, eu não sei se a igreja crê, mas eu vim ligado, e Deus acabou de me dizer: eu estou trocando a armadura de gente. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu estou trocando armaduras de guerreiros aqui. Essa noite o ataque veio, mas Satanás, ele sabe, era para ter te matado, mas te deixou de pé. E se você está de pé, você não vai parar. Emanância. Tem uma blindagem cercando essa casa. Os obreiros, levante a mão, os obreiros. Os obreiros, levante a mão e me ajude na intercessão. Alaparauância. Os obreiros que é de intercessão, me ajuda. Não fica olhando para mim com essa cara de ué, não. Me ajude na intercessão, porque tem uma blindagem descendo aqui. Alaparauância, terrepremanância. Isso, quem é do glória, da glória. Quem é do aleluia, da aleluia mesmo. É para parauácia. Quem é de intercessão, intercede. Quem é do quietinho, fica quietinho. Mas quem é, pai de camanância, oh, vai descer uma noite pra ui, que é pauícia. Vai descer uma ai terra prova na chanta. Vai descer, olha lá, vai pegar esse negócio aqui. Vai descer uma labareda de poder, é para pauícia. Vai descer enquanto as guerreiras intercedem. Quem quiser ficar olhando, que fique. Mas quem quiser ser cheio por essa graça que nos abraça, agora eu te dou 30 segundos de relógio para você abrir a boca e começar a adorar. Vai, 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 jovem, vai, guerreira, vai, guerreiro, vai, guerreira. 25, 24, 23, 20, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. A macumbeira perde, o Zé Pilintra perde, a igreja dessa noite vai romper.
Vai romper. Vai. 20 segundos. Pisou um varão aqui dentro. Desculpa, irmão, é assim mesmo. Pisou um varão aqui dentro. É para, chora. Já tem o vaso falando em língua lá atrás. Pisou um varão aqui dentro. Obreira, e a pisada dele é forte. De caparal ânsia. Pisou um varão aqui dentro. Alaparal itzi, quebanância. Olha aqui. Olha aqui. Nenhum outro capítulo do Novo Testamento, eu acabo, é tão querido como o 15º capítulo de Lucas. Foi chamado o Evangelho no Evangelho, como se contivesse a própria essência destilada das boas novas que Jesus preciou para anunciar. Você sabe que no capítulo 15, e como eu já falei, Lucas é conhecido pelas parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, da ovelha ser pastor na Judeia. Só me dá mais um pouquinho aqui, por favor, de retorno. Ser pastor na Judeia era uma tarefa dura e perigosa. Os pastores eram escassos. Esta é a primeira vez que todos os publicanos e pecadores se aproximam para ouvir Jesus. Os escribas e os fariseus estão murmurando. Este senta à mesa para comer com pecador. A reclamação deve ao fato de que a mesa é o potente símbolo da exclusão para aquele que não era nada ser honrado. A mesa é o potente símbolo da exclusão. Aquele que não era nada, você fala, ó, você, Davi, acabou esses princípios, não. Tem mais um, ele está no pasto. Então manda chamar ele. Enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar na mesa. A mesa, para alguns, te excluíram, vai ser a mesma mesa que Deus vai te honrar.
mesa é símbolo de honra para quem não tinha. A mesa é símbolo de unção para quem não tinha. Diga para alguém: você vai sentar na mesa, vai ter honra e vai ter unção. A ovelha, quando é encontrada em alguma alta planície, aonde as hienas gritam de noite, o pastor está a noite inteira sem dormir, procurando a ovelha. Olha a tarefa do pastor, olhando de longe, o clima castigando, mas ele está com o seu cajado, indo atrás da ovelha perdida. O pastor era responsável pessoalmente pelas ovelhas. Se perde uma, devia trazer de volta pelo menos a sua lã, para demonstrar que ela tinha morrido. Esse pastor aqui, ele é perito em rastreamento, e podia seguir o rastro das ovelhas perdidas por quilômetros de colinas. Eu estou pregando para alguém que até foi para longe. Você está aqui ainda? Aqui de hoje é sábado. Já você vai para casa comer a pizza. Segura aí. Eu estou pregando para alguém que até foi para longe, mas o pastor sente o seu cheiro mesmo de longe. Ela até foi para longe, mas eu estou com o rastro dela. Não havia nenhum pastor que não sentisse que seu trabalho de cada dia era dar sua vida por sua ovelha. Lembra de alguém? Lembra de alguém? 2 ou 3 pastores estavam ao cargo deles. Aqueles cujo rebanho estava a salvo chegavam a tempo ao seu lar. E quando se levantava notícia com algum deles que estava na montanha procurando a ovelha, achou, todos se alegravam na comunidade, porque lá vem o pastor, amarra as ovelhas, as 2 patas, e joga no ombro. E lá vem o pastor gritando: achei. Achei quem estava perdida. Oh Jesus. Oh Jesus. Ele está tão contente quando encontra um pecador perdido. A alegria do pastor é tão grande quando ele encontra a ovelha perdida. A ovelha não foi perdida só porque ela se desgarrou do bando, mas é porque as propostas foram maiores e a ovelha decidiu sair. Ela foi atraída por novos horizontes, novas pastagens, novas aventuras. Ela se afastou do convívio das ovelhas aqui dentro. O que a ovelha fez? Falou: eu vou olhar lá fora. Lá fora é um horizonte tão longo, tão grande. Lá fora tem tanta coisa para mim fazer. Você acha mesmo que eu vou ficar perdendo tempo na igreja? É. Só que a ovelha, ela foi atraída e seduzida por aquilo que tinha lá fora. Até porque a ovelha, olha aqui rapidinho, estou acabando. A ovelha é um animal frágil. A ovelha é um animal teimoso. Conhece alguém assim? É. A ovelha é indefesa.
E tem um historiador que até diz que a ovelha é míope, enxerga tudo embaçado na frente. Só que o pastor é quem pega a ovelha frágil e diz: vem aqui que eu cuido de você. Vem aqui que eu te dou uma visão nova. O pastor sai para nos procurar. O pastor sai em busca da ovelha. Ele veio buscar a salvação. O pastor verdadeiro, ele veio trazer a salvação ao perdido. Ele veio para o doente. Ele veio para salvar o pecador. E aonde esse pastor é capaz de ir por causa de você? O pastor, por causa de você, jovem, ele é capaz de ir até o mais profundo abismo e dizer: você não vai morrer aí, me dá a mão, que eu vou te levantar de novo. É para quem crê nessa noite. O pastor dessas ovelhas está aqui dentro, e ele veio tirar alguém do fundo do abismo essa noite. Ele veio dizer para alguém: você não vai morrer sozinha nesse abismo. Você não vai morrer sozinha nessa situação. Hoje eu pego na tua mão e te coloco de pé. A exemplo, o nosso pastor Jesus. Jesus desceu, fez-se carne, sofreu, foi perseguido, humilhado, cuspido, pregado na cruz. Ele desceu até o inferno, suportou na sua carne. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado e morreu por nós para nos resgatar da morte. Aí vem o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sei que esse texto hoje em dia não dá mais para a gente dar glória. A gente está acostumado com o culto da chave do carro, a chave da casa. A gente está acostumado com os cultos. Recebe a tua bênção, recebe a tua vitória. A gente está acostumado com os mistérios desse. Eu sei que é, mas eu estou falando de um Jesus que desceu, nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aí ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pastor dessa casa está dizendo para alguém: eu estou te dando vida. Rapidinho. Se você ler o texto, você vai ver que, se você seguir mais à frente, verso número 8 fala da dracma perdida. A moeda em questão era uma dracma de prata, uma libra de 360 gramas, a qual não seria fácil ou não seria difícil de uma moeda se perder em uma casa de um camponês na Palestina. Era preciso procurar muito para achar essa dracma. As casas da Palestina eram muito escuras. Era sem iluminação, pois tinha apenas uma janela de 50 centímetros de diâmetro. O piso era de
terra calcada, coberta com canos e juncos de saco, e procurar uma moeda em um piso como esse era como procurar uma agulha no palheiro. Só que a mulher não apenas ficou se lamentando pela perda da dracma, ela tomou medidas práticas para encontrá-la. O que ela faz? Primeira atitude dela, você sabe como eu, acender as candeias. Como tá difícil, né, irmã? Hoje em dia a gente voltar a acender as candeias no meio da casa. A casa não tinha tantas portas e janelas, só que aquela mulher entendeu: para mim achar o que eu perdi, eu preciso acender o que estava apagado. Não podia procurar algo no escuro sem antes iluminar a casa. Qual é a segunda atitude dela? Estou acabando rapidinho. Ela vai varrer a casa. E quando você sabe, você é mulher de Deus. Cadê você, mulher de Deus? Você é mulher de Deus. Você é a dona de casa perfeita. Você, a mulher que sabe tudo, a mulher que manda tudo, a mulher que pode tudo, a empoderada. Você sabe. Você que manda lá dentro, viu? Eu aprendi nesses 2 anos casados, quem manda é elas. Olha aqui. Ó, olha aqui. Quando você vai fazer aquela faxina em casa, você sabe. Quando você vai passar a vassoura, você tem que tirar tudo do lugar. E se você tiver toque que nem eu, cada vez que eu vou limpar a casa, eu tenho que trocar os móveis de lugar. Quem é assim também? Tem alguém ali assim? Olha lá, 1, 2, 3. Você tira tudo do lugar. Aquela mulher tirou tudo do lugar, levantou maior poeira, fazendo uma verdadeira faxina na casa. Só que olha o que o texto me diz, para a gente aplicar isso aqui. Às vezes, para a gente buscar o que perdeu, precisamos ter coragem de mexer às vezes, para a gente procurar o que está perdido, a gente tem que mexer aonde a gente não queria mexer mais. Você está aqui ainda? Você está aqui ainda? Às vezes, para achar o que está perdido lá dentro, e eu não estou falando de coisa velha, eu estou falando de algo precioso. Você tem que mexer aonde você não queria mexer mais. Só que é só quando você mexe lá que você consegue achar o que estava perdido. Vamos lá. Verso 11. Não é sem razão que esse foi chamado o melhor relato breve do mundo. Sobre a lei judaica, um pai não podia dispor a sua propriedade. Correspondido ao filho mais velho, 2/3, e ao mais jovem, 1/3. A parábola do filho pródigo constitui-se num dos mais belos quadros pintados na nossa mente pelo maior autor de todos, Jesus Cristo. Essa parábola pode ser sintetizada em 5 estágios da vida do pródigo: a partida, a miséria, a contrição, o retorno e a aceitação. Se você for em Juízes capítulo de número 11, você vai ver que aqui foi um jovem que pediu herança, só que lá foi um jovem que foi expulso por causa da herança. Ou herança que causa um problema. O filho vivia na casa do pai, tinha comunhão e conforto,
Nada faltava para esse menino. Ele tinha abrigo, ele tinha pão, ele tinha roupa, tinha calçado, tinha anel, tinha tudo que o pai possuía. Ele vivia cercado de bênção. Porém, um dia, aquele jovem cavou o próprio poço. Dentro do seu próprio coração começou a se sentir infeliz. Dentro da casa do pai. Olha aqui, os nossos jovens no tempo de hoje são os mesmos que adoram aqui, só que são os mesmos que estão infelizes. Olha aqui, ele esticou o pescoço, olhou pela janela da cobiça e viu, além dos muros, um colorido horizonte, cheio de emoções. Ele falou: é agora que eu vou mergulhar nisso. Desejou ardentemente conhecer o outro lado do muro. O que ele fez? Então ele pede para o seu pai: pai, me dê a minha parte da herança. Ele pega a sua parte da herança e parte para uma grande aventura. O país que ele vai é distante, mas é atraente. Tem prazeres carnais. Só que olha aqui, no começo o jovem está fascinado com as festas, os amigos, os prazeres. Mergulhou de cabeça nas aventuras. Se deleitou em todos os prazeres. Obcecadamente bateu em todas as portas e conheceu cada proposta sedutora que o mundo tinha para lhe dar. Foi em todo lugar. Já ouviu alguém dizer um discurso assim: eu vou curtir tudo, depois eu volto para a igreja, eu vou aproveitar, depois eu volto lá, até porque Jesus sempre vai estar me esperando. A terceira fase desse jovem foi muito amarga. Ele criou nele feridas. Os seus recursos acabaram do outro lado. A fome veio. E falando aqui, às vezes a nossa fome nem é material. Às vezes a nossa fome é fome da palavra de Deus. Sabe o que Nabucodonosor fez na terceira invasão a Jerusalém? Sabe o que ele fez? Em vez de ele entrar na cidade, ele cercou a cidade e esperou a fome ficar do lado de dentro. Às vezes, nos tempos odiernos, a fome não está lá fora. A estratégia do inimigo agora é diferente. Não é mais matar nossos jovens lá fora, é matar aqui dentro. A estratégia mudou, é deixar com fome aqui dentro. Mas Deus me trouxe para dizer: aqui nessa casa, não aonde eu congrego, aqui nessa casa não vai faltar fome da palavra. Levante a sua Bíblia, o seu exemplar bíblico. A geração TikTok não tem mais Bíblia, eu sei. Levante o seu exemplar bíblico, chacoalha ele para um lado e para o outro. Isso. Nós não vamos padecer mais com fome da palavra. A palavra cura, a palavra transforma, a palavra renova. E nessa casa a palavra é o principal. Olha aqui, o jovem começou a passar necessidade. E como o inimigo é sujo, ele é lançado e é coberto por trapos. O diabo é um enganador. A última fase desse jovem é a sua volta para casa.
Porque quando ele chega ao fundo do poço, e quando o arrependimento bate, ele toma a decisão de voltar para o pai. Ele reconhece que não tinha merecimento, mas dependia da misericórdia de Deus. Lá fora, o pecado pisou. Lá fora, o inimigo pisa, ele é enganador. Ele coloca um cenário lindo na tua frente. Pode ir que vai dar certo. Mas quando você menos espera, ele tira tudo de você. Mas para surpresa desse jovem, seu pai estava assim, ó, te esperando. Para surpresa desse jovem, seu pai correu para abraçar ele de novo. Seu pai correu dizendo: eu estava te esperando. Olha aqui todo o processo desse jovem. Insatisfação. Tudo começou na vida do filho mais novo, quando ele se sentiu infeliz na casa do pai. A companhia do pai e do irmão já não era suficiente para ele. Ele queria conhecer e experimentar algo novo. Foi a mesma insatisfação que derrubou Eva no Éden. Foi a mesma insatisfação que levou Lúcifer a se tornar um demônio. A insatisfação é a tola ideia que do lado de lá do muro existe a felicidade. Só que na verdade, a nossa alegria está do lado de cá. A desilusão. O filho mais novo deu a si mesmo tudo que ele desejava. Ele não se privou de nenhum prazer. O pecado é uma fraude. Promete vida, mas paga com a morte. O pecado promete liberdade e escraviza. O pecado promete alegria, mas causa um vazio dentro da alma. Só que aí ele tomou uma ação. Há muitas pessoas que apenas precisam decidir. Há pessoas que até pensam, mas não agem. Você não o vê e sente, mas você precisa agir. Ele é perdoado. O filho mais novo, ao retornar, ele descobre que antes de buscar o pai já estava procurando ele. Antes de terminar sua confissão, o pai já tinha ordenado. O quê? Porque se lá fora o pecado acaba com a gente, o pai sempre está nos esperando. Como? Com vestes novas, com sapato novo. E sapato aqui é para diferenciar escravo de filho. Sapato aqui é para diferenciar, porque escravo andava descalço e filho andava calçado. Ai, Deus está calçando alguém aqui nessa noite de novo. Você não é mais escravo, você não é mais escrava, você é filho e você é filha. O novilho cevado. Você vai ler o texto mais. O filho mais velho
que representa os fariseus dentro da casa. Por quê? Não gostou da atitude do pai. E tem gente que é assim mesmo. Não vai gostar quando o pai te receber de braços abertos de novo. Ué, mas não era ela que há um tempo atrás estava lá? Está na igreja de novo? É, tô. O pai me recebeu de novo. O Wisber diz que nesse capítulo todos se alegram, exceto o filho mais velho. Só que olha aqui, o personagem central dessa parábola não é nem o filho mais novo, nem o filho mais velho, mas é o pai que estava esperando. Deus sempre está buscando quem está perdido. E posso te dizer uma coisa, Ele não desiste de você. Olha o que o texto vai dizer: porque este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é meu filho que estava perdido, mas foi achado. O pai nunca vai desistir de você. Eu sei. Tem gente que não se sente nem merecedor de estar aqui. Você acha que eu sou merecedor de estar aqui? Não sou. Você acha que você é merecedor de estar aí? Não é. Mas tem o pai. Junto com o pai tem uma graça que te abraça e está dizendo: eu jamais vou desistir de você, filho. Será que você pode se alegrar com isso nessa noite? Ele jamais vai desistir de você. O pai, ele sente o cheiro da ovelha quando vai para longe. Quantas vezes você tentou parar, tentou desistir, mas o pai falou: vem. Você não vai para muito longe. Eu te abraço hoje. E eu sinto de liberar a última palavra nessa noite para a gente ir para casa. Hoje tem cura, e não tem cura física, tem cura espírito. Hoje tem cura aonde ninguém vê. Hoje tem cura do Pai para você. Se coloque de pé, por favor. Oh, Jesus. Diga para alguém: o Pai não desiste de você. Diga mais forte: diga, o Pai não desiste de você. Feche os olhos, nós vamos orar. Oh, Jesus. Oh, Deus. Feche os olhos. Começa a orar ao Pai. Ah, Jesus. Começa a agradecer pela misericórdia do Pai para com você, porque Ele não desiste de você. Eu te dou 1 minuto para você agradecer ao Pai nessa noite. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor ter me amado, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pelo Senhor nunca ter desistido de nós. Oh, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia todos os dias. Oh, Jesus. Agradeça ao Pai, agradeça ao Pai. Agradeça ao Pai, agradeça ao Pai.
Agradeça ao Pai, Senhor. Agradeça ao Pai, agradeça ao Pai. Isso. Oh, Jesus. Dê um abraço em alguém, diga: o Pai não desiste de você. Dê um abraço em alguém. Isso, dê um abraço em alguém, diga: o Pai não desiste de você. O Pai não desiste de você. O Pai não desiste de você. Isso, dê um abraço, mas não dê um abraço, não dê um abraço fraco, não, dê um abraço de crente mesmo. Oh, Jesus. Pode chorar, mulher de Deus. Ah, Jesus. Ele não desiste de você. Você pode ir para longe, mas Ele te acha. Oh, Jesus. Eu encerro a minha oportunidade.